Bom, meus amigos, programa Gestão aí começando. Hoje nós estamos aqui na Almages, Associação dos Magistrados de Alagoas. Nós vamos conversar com o Dr. Sóstenes Andrade, juiz e também presidente aqui da Almages. Dr. Sóstenes, como é que o senhor enxerga o avanço do judiciário no estado de Alagoas? Houve realmente avanço significativo? Sim, o Poder Judiciário, podemos dizer que sim, houve um grande avanço. Normalmente, numa situação dessa que nós vivemos, desde o ano passado, uma situação de pandemia, que afetou não só o Judiciário, mas todos os outros poderes, a própria sociedade. O Poder Judiciário como um poder independente, um poder, juntamente com o Legislativo e com o Executivo, vem cumprindo o seu papel. E esse avanço a gente vê, na verdade, em inovações, em avanços tecnológicos, em buscar alternativas, na própria realização de vários concursos públicos que nós tivemos. Temos hoje um concurso em andamento para 20 juízes, tivemos concurso para servidores, foram contratados psicólogos e ciências sociais para o Poder Judiciário. Enfim, então o avanço existiu. Evidentemente que poderia ser numa escala bem maior, todavia nós estamos vivendo uma situação atípica no nosso estado e também mundialmente falando. Bom, Dr. Sóstenes, quais habilidades, características um juiz poderia ou deveria desenvolver para atender bem a sociedade? Bom, veja bem, partindo do princípio de que o judiciário, na verdade, é um instrumento que se destina a fazer o justo dentro da sociedade, eu diria que uma das características fundamentais e virtude que tem que ter o magistrado é ser justo. Né? Então tem que ser justo, o magistrado entende que ele deve ser humano, deve ser diligente, o magistrado ele deve estar atento ao processo no qual ele preside, né? Agir com muita imparcialidade, né? Com muita vontade de acertar e principalmente julgar de acordo com a consciência do próprio magistrado. Né? Então é muito importante, é muito interessante quando o juiz ele está fazendo certo e ele está crente que está fazendo certo, né? Está dando direito a quem tem, distribuindo justiça. Então é isso que nós almejamos de um magistrado, que nós achamos que o magistrado deve ter como características e virtudes fundamentais. Ok. Dr. Sóstenes, a visão estratégica. Como a Almages hoje se comporta, vamos dizer, diante da sociedade? O que seria a visão estratégica em benefício da sociedade? Olha, o Poder Judiciário, como qualquer outro poder, e até mesmo uma empresa, qualquer que seja ela ou não, tem que ter uma estratégia, né? Tem que ter planejamento. Você não vai conseguir atingir números, atingir produções, se você não tem um planejamento. Isso tudo depende do planejamento onde o tribunal possa, de repente, instituir comissões, e no Tribunal de Alagoas nós já temos essas comissões que tratam exatamente da gestão, do aprimoramento, das metas a serem alcançadas. Nós temos um Conselho Nacional de Justiça, onde esse Conselho Nacional de Justiça, ele anualmente emite várias resoluções, são emitidas várias resoluções, metas a serem alcançadas pelos tribunais. Agora, a questão das metas, dessa organização estratégica, isso na verdade é uma decisão que tem que ser feita pelo colegiado. Então o Poder Judiciário, através dos seus dirigentes, eles precisam se debruçar acerca dessa meta, desse alcance dessa meta, se organizar para que possamos ter um objetivo alcançado. Né? Então isso não faz da noite para o dia. Eu penso que o tribunal ele tem que planejar isso por décadas, fazer um projeto de gestão não só para 2 anos a cada presidente que assume, e sim de uma forma continuada. Agora, para isso, evidentemente que precisa ter a força de vontade. Né? Precisa que os dirigentes, seja o presidente do Tribunal de Justiça, o corregedor, o vice-presidente, eles pudessem se debruçar acerca dessa gestão, né? Desse avanço. Então eu acho que tudo na vida precisa do planejamento. A associação ela vem contribuindo com o Poder Judiciário, sugerindo ideias, propondo
algumas alterações, dando ideias de minutas de resoluções. Total comunicação. Sim, nós temos uma ligação muito boa com o Tribunal de Justiça, né? O Poder Judiciário, ele nos atende bem. Nós temos hoje cerca de 248 associados, 147 juízes na ativa, restantes são aposentados e pensionistas, mas que mantemos um bom relacionamento com o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, toda vez que vai se deparar com um ato normativo ou com uma proposta de resolução que possa de repente atingir a magistratura ou algo relacionado à magistratura, sempre nos ouve. Então isso é muito importante, porque a gente, inclusive, nós ofertamos sugestões de um aprimoramento, e é essa gestão compartilhada que nós estamos a falar. Dr. Sóstenes, vamos falar um pouquinho sobre inovação. O que seria inovação para o MAGES? Bom, a inovação, o que é inovação? É testar o novo, é renovar, né? Então a inovação, ela, na verdade, ela é importante, porque você vai dar uma outra feição. Você não vai fazer algo diferente dentro de uma outra ideia, né? É inovar, tentar modificar. Por exemplo, nós estamos vivendo um período, né, como eu já disse anteriormente, de pandemia. O tribunal teve que inovar, foi obrigado a inovar. De que forma? Audiências virtuais, audiências, o juiz fazendo da sua residência, o advogado fazendo da residência dele, o réu dentro do sistema prisional, os advogados também dentro das suas residências, o Ministério Público também. Então isso foi uma inovação, né? Então é importante para o Judiciário essa inovação, esse conceito de modificação. E eu creio que isso vai continuar. A pandemia, ela veio no sentido também de modificar, dar uma outra visão ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje, na verdade, ele olha os jurisdicionados, olha a finalidade, o objetivo central do Judiciário, que é dar o direito a quem tem, é discutir o processo, está tendo-se uma outra visão, né? E essa visão passa pela inovação, momente a situação que nós estamos hoje vivenciando, que é exatamente uma pandemia. Agora, creio que toda inovação, toda modificação, ela tem um objetivo, que é exatamente um objetivo de dar o melhor à sociedade, né? Dar uma resposta imediata, uma resposta célere, e isso é importante, é servir a sociedade. Então, o Poder Judiciário, ele tem esse papel. Principalmente órgãos como o próprio Poder Judiciário, né? Que a sociedade precisa que seja imediatista em várias situações. Bom, doutor Sóstenes, como ele falou aqui, inovação, visão estratégica. Com relação à questão da visão estratégica, exatamente, como um instrumento de crescimento econômico. Olha, eu vejo como fundamental, né? De fundamental importância essa visão estratégica. Eu penso que quando há uma organização, quando há um planejamento, os resultados eles são mais eficazes, né? Eles vêm de uma maneira mais célere, né? Mais efetiva. Então, assim, essa visão estratégica eu entendo que seja fundamental. Por exemplo, nós, numa pandemia, houve um trabalho desde o ano passado, onde o Poder Judiciário teve que se reinventar. Os juízes, eles começaram, dentro dessa visão estratégica do próprio Poder Judiciário, no sentido de inovar diante de uma pandemia, os juízes eles começaram a trabalhar dentro das suas residências. E o resultado para o Estado, o resultado para o Poder Judiciário foi promissor, foi gratificante. Nós tivemos uma aceitação muito boa dentro dos poderes judiciários de todo o país. Alagoas se destacou, né, em produção, o juiz produziu muito diante de um cenário de pandemia. Então essa visão estratégica adotada pelo tribunal, esse planejamento, essa inovação realizada diante de um quadro de pandemia, fez com que essa organização trouxesse, né, fluidos positivos para os números do Poder Judiciário alagoano, né? Então o juiz
ele trabalhou mais dentro de sua residência, produziu mais, houve uma certa economia aos cofres do Poder Judiciário, né? E creio também no próprio Estado, porque os servidores públicos começaram a trabalhar remotamente e houve uma redução de custos também para o Estado. Então, houve sim, com essa visão estratégica e essa importância dessa visão estratégica, um avanço social também e econômico também para o Estado, né? Então, eu acredito que essa visão estratégica é de fundamental importância para qualquer Estado. Qual a representatividade da Almages para o Estado de Alagoas? Qual o papel dela? Olha, veja bem, a Associação Alagoana de Magistrados, Almages, ela, dentro do próprio seu estatuto, é uma entidade sem fins lucrativos e ela tem como principal atividade a defesa intransigente de seus associados. Nós temos um corpo de 252 associados, entre juízes da ativa, desembargadores da ativa, aposentados, juízes e desembargadores e pensionistas, certo? Nós temos hoje 147 magistrados em atividade, que estão trabalhando mesmo diante desse quadro de pandemia, e nós temos um papel fundamental dentro da própria sociedade, de acompanhar a própria evolução da sociedade, conviver dentro dessa sociedade, fazermos acompanhamento das modificações das legislações, né? Quer seja na esfera federal, quer seja na esfera estadual, quer seja na esfera municipal. Então nós temos um papel fundamental dentro da sociedade, que é exatamente acompanhar essa própria sociedade e a evolução dessa sociedade, não esquecendo a nossa finalidade principal, que é exatamente fazer um acompanhamento de perto em defesa dos nossos associados. A associação, ela tem um papel também filantrópico, né? De ajudar também a sociedade. Nós temos essa visão de que o juiz, a impressão quando se fala de juiz, é que o juiz no interior, por exemplo, no interior, eu fui juiz no interior durante 18, 19 anos, né, de que o juiz é como se fosse um semideus, né? Muitas pessoas têm essa percepção, somente no interior. E a gente sempre diz o seguinte: olha, não é nada disso. O juiz é um ser humano como outro qualquer, que sente dor, que chora, que sofre, né? Então temos que tirar essa visão que às vezes a sociedade tem. O juiz é um ente da sociedade que está numa função de julgador, de presidir um processo, de julgar o processo, de dar a decisão de acordo com o seu convencimento e amparado na justiça. Mas é um ser humano, né? E por ser ser humano também tem as suas falhas, né? Então, a visão de magistrado, eu acho que não é mais aquela visão de antigamente. Coisa mais distante. Né? Coisa mais distante, como se fosse uma coisa encastelada. Não, o juiz não. O juiz hoje, o juiz moderno é aquele que está vivendo com a sociedade, sentindo as necessidades da sociedade e se adaptando àquela situação, né? Então, eu costumo sempre dizer que o juiz, ele não julga só o processo, a folha fria, o processo em si, folha de papel. Ali ele está julgando vidas, né? Então, o juiz, ele na verdade é uma pessoa que tem também sentimento e que tem que julgar de acordo com o que ele vê no processo. Então, essa visão de magistrado e o papel da Almages é muito importante nessa seara. Queríamos ter feito mais coisa, né, em 2020, mas não pudemos fazer, né, porque há uma necessidade, há uma presença física. Por exemplo, eu tinha interesse muito de fazer um trabalho em todo o estado de Alagoas, em escolas, no interior, no dia de sábado e domingo, levar a debate qual é o papel do judiciário, o papel do juiz, qual é o papel da magistratura na sociedade. Então isso era muito importante que a gente pudesse interiorizar isso, né? Levar a Associação dos Magistrados para os 4 cantos do estado de Alagoas, no sentido de demonstrar à sociedade
Qual é o papel do atual juiz na sociedade? Qual é o papel da magistratura na sociedade? Então, infelizmente, diante dessa pandemia, ficamos um pouco tolhidos nesse propósito de mostrar à sociedade qual é o papel do magistrado na sociedade. Na verdade, não só o mais, como todos os outros órgãos de classe estão se reconstruindo, né? Está sendo uma transformação para todo mundo. E o senhor entrou no assunto agora, falando 2020, que era justamente o que eu ia perguntar também. O que foi possível fazer, ser feito em 2020 pela instituição, pela Almages, e 2021, o que é a sociedade, o que os juízes, o que pode esperar para 2021 da Almages? Como eu disse anteriormente, 2020 foi um ano difícil, muito difícil. É tão verdade que nós fechamos aqui a associação por um bom período. Estamos, inclusive, trabalhando com horário reduzido aqui, né? De 9 às 15 horas. E passamos, acho que, um mês, 2 meses fechados, né? E aquele contato físico, aquela ausência de contato é muito ruim. Associação, diante desse quadro de pandemia, o que é que nós procuramos fazer? Acompanhar aquele associado aposentado que está na sua residência, né? Fechado, clausulado, preso. Foram muitos que precisavam até de conversa, de bater um papo, né? Porque a nossa casa aqui, a Associação de Magistrados, é a casa do magistrado associado. Normalmente a gente, quando chegava aqui, lá tem os aposentados, eles costumavam muito vir aqui no sentido de jogar um baralho, de uma prosa, rever os amigos, de conversar. E essa ausência hoje é muito sentida. Então a Almages procurou estar muito perto do associado, de ligar para o associado, saber se está tendo alguma coisa. Tivemos também um trabalho de ajudar algumas pessoas que estavam a necessitar de ajuda. Por exemplo, nessa pandemia nós demos uma contribuição ao Estado de Alagoas, através da Secretaria de Saúde, fizemos uma cotinha, né, uma cota com os magistrados, arrecadamos um valor significativo e passamos e compramos material que pudesse ser distribuído, né, nos hospitais. Fizemos esse trabalho, sim, uma arrecadação, e houve uma cooperação muito positiva, uma ajuda muito eficaz, muito efetiva de todos os magistrados, sensibilizados com o momento, não é? Que é muito fácil você estar numa tranquilidade, você tem a sua casa, e às vezes aquelas pessoas que não têm uma situação melhor, né? As pessoas que vivem nos grotões. Então a associação encampou também no ano passado uma luta de ajudar, né? E fizemos doações de materiais para a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Isso foi feito, e outras ajudas também que fizemos ao longo do período dessa pandemia. Fizemos no ano passado alguns trabalhos junto ao Tribunal de Justiça, atos normativos, resoluções de disciplinamento de como seria o trabalho do magistrado na pandemia, ajudamos o tribunal com sugestões, com ideias, ouvimos juízes criminais, porque havia uma preocupação muito grande dos juízes criminais de como fazer uma audiência de um réu preso sem a presença do réu, né? Então tivemos que pedir ajuda ao Tribunal de Justiça através do setor de informática, de como melhorar essa audiência, como fazer que o juiz em casa pudesse, de repente, fazer uma audiência que não importasse, inclusive, imunidade processual. Então, fizemos um acompanhamento no ano 2020 e eu creio que em 2021 o ano está começando. Esperamos também estar na mesma toada, nessa mesma linha de tentar ajudar. Torcemos, né, que essas coisas diminuam, que a gente possa ter o contato físico, que é muito importante. O tribunal está voltando presencialmente 30%. Eu acredito que isso vai ser, na verdade, uma situação que vai continuar por bastante tempo. Esse trabalho híbrido, presencial e ao mesmo tempo remoto, né? Então acho que essa pandemia também ela veio no sentido de modificar algo
do passado. Então, eu acredito que o ano 2021 iremos também procurar manter essa mesma linha de atuação e, se Deus quiser e se Deus permitir, se essa pandemia pelo menos diminuir, né, eu acho que acabar está difícil, mas pelo menos diminuir a intensidade dela, pensamos em fazer algo melhor. Qual o segredo do sucesso? Como ser um grande profissional, se destacar, crescer na profissão? É uma pergunta realmente pessoal. Qual o segredo do sucesso? Bom, eu acredito, primeiro, ter muita fé em Deus. A gente não pode ser nada na vida se não tiver fé em Deus, né? Então acho que esse é o primeiro passo importante. Segundo, ter foco, objetivo, né? Então tudo na vida você tem que ter um objetivo. Se você tiver aquele objetivo, tiver centrado naquilo ali, você consegue. Pode ter a dificuldade que tiver, mas você vai alcançar. E acredito que você ser justo na vida, ser correto, ser digno, se reciclar muito. Eu acho que é importante a questão da reciclagem, respeitar o ser humano, respeitar o próximo. E eu digo, quando juiz, quando vai julgar, você tem que levar às vezes um caso para você, para que você possa dizer, olha, se fosse eu, como é que eu gostaria que fosse essa decisão? Né? Eu me ponho muito no lugar dos outros. E eu acho que é essa, na seara da magistratura, é essa visão, acredito que o juiz tem que ter, respeitando inclusive as partes num processo judicial, com respeito, com bondade, né? Com muita tranquilidade. Eu acho que se tivermos um profissional que tenha esses atributos, essas qualidades, eu não tenho dúvida que será um excelente profissional. Parabéns, doutor Sóstenes. Agora, uma palavra aí de esperança para quem está assistindo a gente, por favor, mediante essa pandemia que a gente vive. Bom, e para o pessoal, para os juízes, né? Os filhos da casa, vamos dizer assim. Né? Na verdade, a palavra hoje que a gente mais quer é uma palavra de conforto, né? Vivemos numa situação terrível, vivemos num momento muito difícil, todos nós estamos passando, perdemos pessoas próximas, né? Tivemos familiares doentes, sequelados, inclusive, por conta do Covid. Eu penso que precisamos ter muita fé em Deus, né? Muita fé em Deus, pensar no melhor, pensar que isso tudo vai passar, né? Para que possamos ter aquele convívio, né? Aquele convívio de você estar conversando, abraçando, de beijar uma pessoa, de abraçar. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Iremos torcer muito para que essa situação, ela na verdade, ela diminua, ela acabe, né? Eu penso que a medicina está aí, né? O avanço da medicina vem contribuindo, né, de um jeito. Precisa talvez mudar algumas políticas públicas com relação à questão da vacinação, mas eu penso que a palavra é essa, é uma palavra de esperança, de que dias melhores virão, né? E a gente torce que isso chegue de forma muito rápida, muito serena, para que a gente possa voltar ao convívio de outrora. Bom, meus amigos, muito obrigado, doutor Sóstenes, por receber a gente aqui de Gestão AL, tá? Fica aí os parabéns pela gestão, ainda mais sucesso na gestão que o senhor está tendo. Muito obrigado. Vai ficar o convite para mais na frente a gente voltar aqui e conversar um pouco mais sobre outros assuntos. Okay. Mas parabéns e muito obrigado por participar do Gestão AL. Obrigado e à disposição sempre. Meus amigos, Gestão AL.